Como combinado, vamos falar do R2. O R2 você conhece, é o plano com um par de eixos, um horizontal, um vertical, aí tem as coordenadas do ponto e tal, R2. Vou te pedir uma coisa, esquece isso. Tem umas coisas que a gente tem que conversar com um pouco de cuidado e a gente vai sentar ali no computador para ver umas figurinhas. Vamos lá. Então vamos olhar aqui no computador. Vamos começar com o vetor V. A gente tem um vetor V, ele não vai ser o mais importante na história. O mais importante é o seguinte, vamos fixar um vetor ε1 e um vetor ε2. É importante que eles não estejam alinhados. É o que a gente chama de vetores linearmente independentes. Muito bem. Vamos pegar o ε1 e o ε2 e levar para junto do V. Beleza, agora olha só. A gente pode escrever o V como x1 ε1 mais x2 ε2. O que isso faz? Isso escreve o vetor V como um par ordenado, x1 vezes ε1 mais x2 vezes ε2. Então, esse par ε1, ε2 é chamado uma base. E uma base, e importante, ela tem uma ordem. O que ela é? Ela é uma chave, ela identifica vetores a pares ordenados. Olha só, o par x1, x2 dá o vetor V, que é x1, ε1 mais x2, ε2. Está tortinho aqui, vou consertar, hein? Agora, olha só, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Vamos marcar o par x1, x2 aqui. Se o vetor V muda, vamos mexer no vetor V. Olha lá, as coordenadas dele, x1, x2, mudam. Podem ser positivas, negativas. Não vou fazer as duas negativas, vou fazer um com as duas negativas aqui. Então, você tem isso. Cada vetor do plano tem um par ordenado x1, x2. E essa identificação depende da base ε1, ε2. Porque, olha só, se eu mexer no ε1 e no ε2, o vetor V está parado, mas mudou o código. E aí, as coordenadas x1 e x2 mudam. Então, cada base que a gente fixa estabelece essa identificação entre vetores e pares ordenados. Isso é muito importante para a gente entender, então, o que é um sistema de coordenadas. Bom, entendido o que é uma base, vamos pensar o que é um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas começa pela fixação de uma origem, que vamos chamar de O. Para que serve a origem? A origem serve para o seguinte, você tem um ponto P, associado a ele, você tem o vetor V igual a P. Cada ponto P vai ter o seu vetor V. Mexe o ponto P, o V muda. E claro, se você der o V, você coloca o pé dele na origem e você obtém o ponto P. Beleza. Agora que a gente sabe que é uma base, vamos introduzir uma base ε1, ε2, quer dizer, dois vetores que não estão alinhados um com o outro. A gente pega essa base, leva lá para a origem e com isso a gente escreve o vetor V como uma combinação linear. V igual a x1, ε1 mais x2, ε2. Ou seja, a gente associa ao vetor V o par ordenado x1, x2. Muito bem, agora, por que o ponto P vai virar x1, x2? Antes de fazer isso, vamos só fazer uma coisinha de nada. Colocar um par de eixos. Agora, olha só. Nesse sistema de coordenadas, tem a unidade que corresponde no eixo x1 ao vetor ε1 e a unidade que no eixo x2 corresponde ao vetor ε2. As unidades nem precisam ser iguais. E agora sim, o ponto P está dado pelo par ordenado x1, x2. Então, o sistema de coordenadas corresponde a dar uma origem, O, e um par de vetores ε1, ε2, que vão constituir a nossa base. Agora vamos fazer um resumo da coisa. Vamos lá, presta atenção. A gente tem três entidades, ponto,
vetor e par ordenado. E pensa um triângulo ligando eles, acontece o seguinte: cada vez que você introduz uma origem, você estabelece uma bijeção entre pontos e vetores, que associa ao vetor V o ponto P dado por V igual a P, e vice-versa. O ponto P é associado ao vetor V igual a P. Quando você fixa uma base, o que você tem agora é uma bijeção entre vetores e pares ordenados, dada por V associado a x1, x2, com x1 e x2 dados por V igual a x1, y1 mais x2, y2. Agora, para ter um sistema de coordenadas, a gente junta isso tudo. Traz a origem e a base para o mesmo lugar, e agora temos o sistema de coordenadas dado por O, y1, y2. Esse sistema de coordenadas estabelece uma bijeção entre o ponto P e o par ordenado x1, x2. Para ficar mais bonitinho, a gente bota os eixos. Observa que essa bijeção entre pontos e pares ordenadas é mediada pelos vetores. Primeiro, a gente pega com a origem uma associação entre pontos e vetores, e depois, com a base, a associação entre vetores e pares ordenados. No fim das contas, pontos, vetores e pares ordenados vão ser vistos como se fossem uma coisa só. E as contas são feitas com pares ordenados. E você vai ter que ficar esperto para pensar em cada caso se o seu par ordenado deve ser visto como ponto ou como vetor. Isso é o mistério da Santíssima Trindade.